Agora, o que eu vejo muito? Por exemplo, indicadores fundamentalistas. Claro, os analistas avaliam como um todo, mas é muito falado do P sobre VP. Uhum. Então, esse é... O que eu queria saber? É o melhor indicador? E quando a gente sabe que o PVP está indicando que o fundo está barato, tem um número exato? Vamos lá, quando você está falando de ativos líquidos, o PVP tem uma importância maior. O que isso quer dizer? Fundos de CRI e FOFs, o PVP tem uma importância, um peso maior na decisão. Ele não é único, mas ele tem um peso maior. Porque você tem uma fidelidade muito maior na precificação do VP. Né? Você tem o P na tela e o VP é mais fidedigno. Quando você está falando de tijolo, cuidado, cautela. Por quê? Porque você pode ter um VP que vai oscilar muito no fechamento do ano. Você pode ter um VP que explode, você pode ter um VP que despenca. Quanto vai valer o seu apartamento daqui a um mês, daqui a um ano, quando vai ter a próxima reavaliação patrimonial? Dependendo, perto da sua casa está construindo um shopping center, você vai ficar super bem valorizada, ou ao contrário, estão passando um viaduto na janela do seu prédio lá. Estou dando um exemplo bem agressivo aqui, para mostrar que pode desvalorizar muito. Então, cautela para olhar o VP. Eu acho que, de novo, indicador indica, mas não deve ser usado como ponto de decisão. Escola de ações, os múltiplos, análise de múltiplos, elas já dizem muita coisa. Em fundo imobiliário não é bem assim. Um bom papo, uma boa conversa profunda com o gestor, para mim, diz muito mais do que qualquer tipo de indicador. Muito mais. Muito mais. Né? Porque muita gente pergunta para mim, mas o PVP está em 1,07, 1,08, então fica claro aqui que não é. Para o professor não é isso, que tem que se avaliar todo um contexto, né? O administrador. Investir né? em fundo imobiliário não é matricial, é transversal. Porque se fosse matricial, esse, então esse é o melhor, eu vou comprar aquilo. Não é matricial. Lembra daquela historinha que eu falei? Da quantidade de ativos, você vai tabulando isso tudo. Aí o que eu falei que é a grande pontual? Conversa com o gestor, você começa a entender a cabeça, o perfil da gestora, o perfil de investimentos, o tipo de coisa que ele gosta de fazer. E aí você vai aprofundando. Então, é uma decisão muito mais profunda. O indicador é para te chamar a atenção. Esse carro faz 11 km por litro. Opa! Me chamou a atenção. Vamos derivar mais. Entendeu? Esse carro... Vai estudando, aprofundando cada vez mais. Aí você vai aprofundando. Então, o indicador, ele dá esse ponto de partida. Entendeu? Foi a nossa história. Tem gente que olha o yield, que é outro indicador. Sim. Tem gente que olha só o PVP. O cara olha lá, tá 0,80. Pô, tá bom. super barato. Bom. Mas é um bom fundo, tem bons ativos, são bem localizados. A vacância é interessante. Agora eu vou colocar uma coisa na minhoca na cabeça das pessoas. Tem fundo, por exemplo, que historicamente ele negocia com ágio. Então, e é excelente. O IRDM? O IRDM é um deles, por exemplo. A HGLG é outro deles. Então, aí o que acontece o problema? Você fica esperando, e a coisa não chega, não vira. E tem outros que negociam historicamente com deságio, porque a percepção de valor é sempre inferior. Ou seja, eu sempre vou querer comprá-lo com desconto, porque a percepção de valor dele é menor. Então, veja, Carol, por isso que é fantástico, não é uma ciência puramente exata. Sim. Então, se você não derivar mais, se você não realmente descer um pouco mais na análise, você vai ficar sempre nessa superficialidade, e aí é onde o iniciante vai ficar sempre iniciante. E aí ele vai ficar mais sensível. Pode olhar. As pessoas acabam ficando mais sensíveis a todos os acontecimentos no fundo dela. Qualquer movimento do fundo dela é motivo de preocupação. Sim. Justamente por quê? Porque a análise foi rasa. Aí a insegurança aumenta. Sim. Baroni, uma dúvida que eu tenho.